Me chamou de corruptos como Vossa Excelência que roubam o Brasil. Fala, meu povo. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo em paz? Se assossega no teu canto aí, se senta, porque o episódio de hoje parece ser um roteiro de novela, só que tem um pequeno detalhe. Não é novela não, e muito menos uma série pornográfica da Rede Globo. É apenas Brasília. E em Brasília, aparentemente, a realidade decidiu concorrer com a ficção pelo prêmio de melhor roteiro de comédia política. Hoje nós vamos falar da denúncia envolvendo Alfredo Gaspar, Lindenberg Faria e Soraya Trambique. E olha, se tudo que está sendo alegado vier a ser comprovado pelas investigações, teremos diante de nós um daqueles casos em que a famosa cortina de fumaça pode ter virado um bumerangue. E bumerangue político, meu amigo, tu já sabe como funciona. Tu joga lá nas brenhas, achando que foi bem para longe, achando que resolveu todo o problema, e de repente tu se depara com um bumerangue voltando para tu e tu olhando pro céu e dizendo: quem moleste jogou isso aqui? É bem isso. Mas vamos aos fatos e às alegações trazidas para você. Curte, se inscreva no canal, não deixe de comentar, tua opinião é importante para nós. Último dia da CPMI do INSS. Alfredo Gaspar começava a apresentar o relatório final, um documento gigantesco com pedido de indiciamento de centenas de pessoas. Entre os nomes citados estavam figuras ligadas ao governo e pessoas politicamente muito próximas ao presidente Lula. E aí começa o espetáculo, tem o nome de Lulinha no meio, entre outros. Durante a sessão houve um bate-boca muito forte. Lindenberg Farinha questionou o relatório. Gasparzinho respondeu: se liga garganta, porque há 2 dias eu fui procurado, e a senadora também tem essas informações, de denúncias gravíssimas. E nós acabamos de protocolar na Polícia Federal uma notícia de fato. Nós estamos preservando nomes aqui desse processo. Vai ter um anexo. A gente está aqui preservando os nomes das vítimas desse processo. E quando o Brasília começa a discutir aos gritos, tu já sabe o que aconteceu. A próxima etapa normalmente é alguém pedir uma CPI da própria CPI. Tem cabaré mais organizado do que Brasil. Porque brasileiro pode não entender de orçamento público, mas de comissão para investigar outra comissão, somos especialistas. No mesmo dia, Lindenberg e a senadora Soraya Trambique apresentaram uma notícia de fato à Polícia Federal com uma acusação extremamente grave contra Alfredo Gaspar. A denúncia envolvia uma suposta vítima menor de idade. Só que existe um detalhe fundamental nisso tudo. Naquele momento, as provas não foram apresentadas publicamente. Foi apenas uma cortina de fumaça. Segundo os envolvidos, existiram gravações, mensagens e outros elementos sob sigilo. E aqui é importante deixar uma coisa bem clara. Uma acusação não é uma condenação. Em qualquer democracia séria, uma denúncia precisa ser investigada e comprovada. Porque se bastasse alguém apontar dedo para transformar uma pessoa em culpada, meu amigo, isso aqui estava pior do que já está. A justiça poderia fechar as portas e entregar o crachá para o senhor X. Alfredo Gaspar negou absolutamente tudo. Também afirmou que a história apresentada estaria relacionada a outra pessoa e se colocou à disposição para realizar exames de DNA. Acabei de coletar o meu material genético. Estou aqui na perícia oficial do Estado de Alagoas. Por livre e espontânea vontade, pedi uma ordem judicial para fazer essa coleta. O meu teste de DNA. A resposta de Alfredo Gaspar foi basicamente o seguinte: querem prova científica? Então vamos fazer prova científica. E aí chegamos a uma situação muito curiosa. Enquanto a discussão política fervia, a pergunta continuava sendo: onde estão as provas? Porque em política existe uma regra básica. Quanto mais grave é a acusação, maior precisa ser a prova. Não adianta fazer coletiva, levantar a sobrancelha, colocar música dramática e esperar que a investigação seja substituída por uma edição de vídeo. É bem assim.
Isso é bem a cara do PT. Isso funciona em documentários e na justiça não deveria funcionar nesse formato. E aí chegamos a esse mês de agosto. O caso, segundo material apresentado no vídeo original, teria voltado a ganhar força depois de uma movimentação política envolvendo a chapa de Flávio Bolsonaro. É nesse momento que surge o outro depoimento. Um comerciante afirma que teria ocorrido uma tentativa de montar uma acusação contra Gaspar. Veja o vídeo. Aí eu perguntei para esse Carlos Roberto, vocês estão pensando em tudo, mas quando for fazer um teste de DNA, vocês vão se lascar, porque não só a moça nunca nem foi mãe, ela só tem 22 anos, e se fosse, não teria. Ele mas aí é onde ela some de jogada, o que implicaria, posteriormente, numa segunda suspeita sobre o relator. Ele não só fez, como depois ele deu um sumiço nela. Era a intenção deles, tá? Então, esse Carlos Roberto Lopes chegou até a mandar um pix para minha conta bancária, eu tenho aqui. Outra vez fizeram uma meet, tá? Uma meet, onde eu participei da meet, onde estava o próprio deputado Lindbergh de Farias. Segundo esse depoimento, uma mulher teria sido recrutada para se passar por outra pessoa e sustentar uma história falsa. Também são mencionados pagamentos. E aqui, novamente, muita atenção. Estamos falando de alegações contidas em depoimentos. Não estamos dizendo que tudo isso foi comprovado. Quem precisa estabelecer a verdade são as autoridades responsáveis pela investigação. Mas se essas alegações forem confirmadas, a história muda completamente de direção, porque o Alfredo Gaspar acusado vai ser o caçador. Porque imagine a situação comigo agora. Você prepara uma acusação para destruir o seu adversário. Chama toda a imprensa, chama a Rede Globo, faz coletiva, cria um verdadeiro escândalo e depois descobre que o escândalo resolveu investigar você. É quase uma versão política do calma, pessoal, a picanha vai chegar. Só que nesse caso, se houver crime comprovado, não tem graça nenhuma. Mentiram. Quem acusa precisa apresentar elementos que sustentem a acusação. E isso vale para a direita, isso vale para a esquerda, isso vale para mim, isto vale para você que está aí do outro lado. Vale para parlamentar, empresário, vale para todo cidadão. Vale para absolutamente todo o universo, porque acusação falsa pode destruir reputação, carreira e até uma vida inteira. E foi isso que a esquerda tentou fazer com Alfredo Gaspar, denegrir toda a sua imagem. E tem torcidas organizadas torcendo para que isso fosse verdade. Olha o cúmulo do absurdo, a doença mental que chegou a tudo isso. Toda a sua imagem. E tem torcidas organizadas torcendo para que isso fosse verdade. Olha o cúmulo do absurdo, a doença mental que chegou a tudo isso. Agora vamos falar de política, porque ninguém aqui nasceu ontem. A disputa política brasileira está completamente polarizada. Eu e você sabem. De um lado existe uma parcela enorme da população, como eu e como você que aqui está, que acredita no conservadorismo e no bolsonarismo, que acredita nesse Brasil. Do outro lado, existe uma narrativa política de anos e anos de escândalos, de corrupções, de escândalos judiciais, tentando enganar o povo mais uma vez. É uma esquerda doentia. O eleitor que olha para Brasília e pensa, gente, eu só queria que alguém trabalhasse lá. Sabe? Será um pedido ousado ou um pedido quase revolucionário? Pedir que alguém apenas trabalhe por lá. E é exatamente por isso que essa história pode se tornar politicamente explosiva. Se a acusação contra Gaspar for comprovada, verdadeiramente teremos um caso gravíssimo. Mas se for comprovada que houve uma armação deliberada para fabricar uma acusação, aí teremos outro problema igualmente grave ou até mesmo maior. Trata-se da face obscura da esquerda,
porque usar uma acusação dessa natureza como uma arma política seria ultrapassar todos os limites ideológicos permitidos. Eu não me conformo. Eu enfrentei o esgoto da política, mas vou até o final para poder processar, caçar, punir e prender Lindenberg Farias e Soraya Tronic. O pessoal da esquerda, eles podem absolutamente tudo. Até uma acusação triste como essa. Brasília tem uma característica muito interessante. Quando você acha que já chegou ao fundo do poço, alguém aparece com uma bela de uma pá. É nesse formato. E começa a cavar. E cava mais um pouco. Mais um pouco. Até descobrir que o fundo do poço tinha estacionamento subterrâneo. É bem isso. Soraya Tronic e Lindinho, sua hora vai chegar. E eu peço que a verdade apareça. Se existe prova contra alguém, apresente-a. Mostre. Investigue-o. Se houver crime, faça ele responder. Mas se não houver, tenha coragem de inocentá-lo. Mas não podemos transformar uma acusação em sentença, nem transformar política em tribunal. E muito menos transformar uma denúncia gravíssima em instrumento de destruição de adversário. Porque amanhã o alvo pode ser você. Já pensou? O lado obscuro disso tudo. E talvez seja justamente essa a grande ironia de toda essa história. Uma acusação criada segundo alegações apresentadas para atingir um adversário político poderia acabar produzindo exatamente o efeito contrário. Em vez de destruir uma candidatura, você acabou fortalecendo a narrativa de quem foi acusado. E isso para nós é grandioso. Em vez de enfraquecer-nos, nos deixou mais fortes. Pode acabar mobilizando ainda mais nossa força. E em vez de produzir silêncio, você produziu várias perguntas, Lindenberg. Muitas perguntas, Soraya Tronic. E quando o brasileiro começa a fazer perguntas, Brasília começa a ficar nervosa. Porque talvez o brasileiro, talvez você não saiba a força que você tem, mas eles sabem que quando a sua força desperta, não tem quem segure. Aqui no Força Conservadora não precisamos inventar fatos. Não precisamos fabricar provas. Não precisamos de teatro. Queremos investigação. Queremos transparência acima de tudo. E queremos justiça. E principalmente, queremos que a verdade ela apareça. Porque se a acusação for verdadeira, que os responsáveis respondam. Mas se houver uma armação, se houver uma armação como está na cara, que os responsáveis também respondam com o rigor da lei, respondam perdendo seus mandatos, seus direitos políticos, seja quem for. Direita, esquerda, governo, oposição, parlamentar, cidadão, todos, mas que paguem. Porque democracia não pode ser apenas para os meus. Para os meus, uma regra. Para os outros, outra regra. E é assim que se tem acontecido ultimamente. E se Brasília realmente quiser provar que amadureceu, está aí uma excelente oportunidade. Investigue tudo. Tudo. Doa a quem doer. Aqui é o Força Conservadora. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like, compartilhe e se inscreva no canal. Ative esse badalo desse sino. Na política brasileira, às vezes você joga uma cortina de fumaça e acaba respirando a própria fumaça. Um abraço, Deus te abençoe. Pra cima.